Boa tarde, boa tarde. Aqui estou eu e daqui a bocadinho nós. Vamos ver se o Evandro se junta a nós. Hoje um horário assim um bocadinho diferente do habitual, mas porque temos um convidado que vem aqui um bocadinho mais longe, com uma diferença também. Ora, vamos lá ver aqui o Evandro. Boa noite a quem já está desse lado. Boa tarde, ainda é boa tarde, já é boa noite. Já está escuro. Nunca sei muito bem. Olá, Olá, Leandro. boa Ora, tenho tarde. que ajustar aqui a minha câmera porque de repente fiquei com a cabeça cortada. Vamos lá ver se eu consigo. Com este tripé. Ui. Ora, Boa acho que já tarde está. a todos. E vamos ver se o nosso convidado se junta a nós. É um horário Também. diferente. Convidado diferente de um país que nunca tivemos. Moçambique. Vamos lá ver então. Ele diz que nunca fez uma live pelo Instagram, portanto vamos esperar que isto corra tudo bem. Ora, vamos lá ver. Enquanto o nosso convidado Se nos chega, conta-nos lá de onde estão a nos ver, se já nos seguem. Se se não já se seguem, aproveita. inscreveram no nosso workshop, também é importante. Se há alguém aí que não sabe, vamos dar um workshop amanhã, online, gratuito, pelo YouTube. Portanto, aqui no Instagram tem lá, onde está a nossa bio, tem lá um link para se inscreverem. Ainda vão a tempo. Bora lá. Olha, só aqui responder. Estão a perguntar se vai ser pelo Facebook. Oh, Ok. né? A gravação, Instagram. o direto não, mas depois partilhamos, porque a gente sabe que nem toda a gente tem Instagram, como também nem toda a gente tem Facebook, nunca se consegue agradar a todos. Portanto, olha, faz parte. Vamos lá ver então. Ora, espera aí. Já temos aqui o nosso convidado. A Taça Senhora. A ver. Ó, aí está. Quase, quase, quase a chegar. E os tambores. Ah, Como boa está? noite. Boa noite, culpa. Aí já é boa noite, certo? Ui, vamos lá ver a conexão. Boa noite, bem-vindo. E eu vou começar com uma pergunta que eu já lhe perguntei se podia fazer. De onde é que vem este nome de culpa? Porque é assim um bocadinho estranho. Tem assim uma conexão, deve ter sido gozado assim ou não na escola. Conte-nos lá. De onde é que vem este nome de culpa? Ui, é o meu que está a cortar ou não? Não. Como Está-nos a estão? ouvir Boa bem? noite. Boa noite, Conseguem me está-nos a ouvir? ouvir bem? É. A internet acho que está a falhar um bocadinho. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Estava aqui a começar pela pergunta que tinha que ser, que eu avisei que ia fazer. De onde é que vem o nome culpa? Como estão? Boa noite. Boa noite, está-nos a ouvir? Está-nos a ouvir Hoje bem? com alguns cortes, não sei se é a minha rede. Pois, isso é um bocadinho. Estava a perguntar de onde é que vem o nome culpa. Nunca tinha conhecido ninguém que se chame culpa. Sim, sim. Quer-nos contar? Não percebi muito bem. Teve aqui alguns cortes. Ok. Estava a perguntar pelo seu nome. Culpa. De onde vem o nome culpa? Bom, de onde, sim, onde é que vem? Geralmente as pessoas têm pensado que esse nome é um nome de azar, né? E É foi por estranho. uma maldição, mas não é bem assim. É uma questão de homenagem. A minha mãe
cresceu com um tio. E ele também chamou-se de culpa, chama-se de culpa, está vivo. Então ela quis homenagear o meu avô. Então pegou o nome e passou para mim. Então não é por questões de azar, não, é porque é uma homenagem. Geralmente tenho tido isso muito quando vou para conferências, quando vou para alguns eventos, quando estou lá no mercado, então alguém pergunta qual é o seu nome, eu digo meu nome, então as pessoas ficam meio que assim, como assim culpa? Até pergunta-me 3 vezes, culpa? Eu sim, culpa de culpa, então como assim? Exato, também Não, fiquei naquela. Será nome? Será nome de pessoa? Será um nome de. Lembro-me bem de ficar da primeira vez que falámos. Isso. Olha, oi? Tá. Queria aqui também perguntar, antes de irmos para a questão de quanto as crianças, e também falar aqui um bocadinho entre Portugal e Moçambique, porque temos uma história em comum, mas é uma realidade que eu não conheço. Mas nós conhecemos porque vocês acabaram de lançar, e eu tive o orgulho de ser convidada para fazer parte falar um bocadinho do nosso projeto também, o projeto Super Filhos, não é? Quer-nos falar um bocadinho disto? De onde é que surgiu o Super Filhos? Qual é a vossa ideia? O que é que vocês pretendem fazer em Moçambique? Quem é que vocês querem ajudar? Fala aqui um bocadinho, por favor, deste projeto que eu fiquei encantada. bom, antes de mais, quero agradecer por todos, né, que estão aqui nessa live, por aqueles também que estão a acompanhar de Moçambique, de Portugal e de outros países, que eu sei que acompanham o Super Pais, o Super Filhos, entre outros lugares. Bom, falar de Super Filhos é algo que me agrada muito, porque nós, como a ODI, tentamos criar condições de tentar evitar algumas situações, porque nós sabemos muito bem que a fase dos 1000 dias na questão da infância é importante. Porque os 1000 dias para uma criança é a fase crucial. E indo para o projeto dos pré-filhos, nós apercebemos através da Unicef, de dados partilhados no programa de produção escolar, um programa que está sendo feito aqui em Moçambique, que ela partiu alguns dados, que estes dados vão nos trazer aquilo que é o feedback de como é que é a questão da infância em Moçambique, acesso à pré-escola em Moçambique. E, segundo os dados partilhados pela Unicef, através do programa escolar, é que em 2020 para baixo, que está falando de 2019, os dados da primeira infância eram 5%. Mas com a inclusão da pandemia, esses dados tendem a cair. Hoje temos 4%, quer dizer, das 16 milhões de crianças que ensinam em Moçambique, somente 4%, que é um número muito baixo, tem essa educação pré-escolar. E eu havia dito que essa fase dos 1000 dias é uma fase importante. Então, se a criança não tem uma estimulação precoce boa, não tem uma questão de uma boa alimentação, uma boa assistência médica, uma assistência psicomotora naquilo que é aquilo, para o seu desenvolvimento, isto pode trazer impactos. Nós temos um lema como a ODE, que quer dizer uma infância mal vivida reflete-se no futuro. Quer dizer que uma criança é que nem um ser, que está em desenvolvimento. Se esta fase, no momento, não ser muito boa, durante os primeiros dias, primeiros anos, ela pode levar consigo questões de traumas, questões de... Ela pode replicar aquilo que ela passou na infância, né? Então, nós tentamos evitar com o programa. Então, são esses dados que nós apresentamos que Ui, está a congelar um bocadinho agora. Ver se volta. Que eu acho que realmente este projeto deles é fenomenal. Isto vem de jovens universitários. Portanto, é a pergunta que eu gostava depois também de colocar ao culpa realmente desta questão de como é que jovens que... Olha, caiu mesmo. Ver se ele já volta. O que é que os levou a entrarem, a formar um projeto destes que realmente não é muito comum, não é? Assim, em jovens.
de trazerem este tema da educação e desta preocupação que eu acho que é fabulosa. Estamos a falar de um país, Moçambique, que, pronto, tem muitas dificuldades, obviamente, não é? A ver se ele consegue, se ele volta. Pois, eu também, minha filha também está manhosa com faculdades móveis. Pois, também caíste. É isso. Meu Mas Deus. a questão lá deve ser muita carência da educação. Mas o mesmo sistema educativo deve ser muito limitado. No Brasil é também, há muita desigualdade entre as zonas, mesmo imensa. Sim. E acredito que é capaz de ser melhor que Moçambique. No entanto, Não custa muito, não é? aqui tem essa vantagem que está tudo estruturado. Mas é uma coisa boa que as crianças têm alimentação. Muitas têm alimentação só na escola, que isso é fantástico, porque se não fosse a escola, não tinham, de fato, muitas crianças não tinham o que comer. É um fato. Pois. Olha, ele agora está aqui, não viu o convite, nem me aparece a mim para o convidar. E agora? A ver. Só acaba no raciocínio, entretanto, há muito trabalho a fazer aqui a nível do ensino em si, da pedagogia que se usa, dos conteúdos, do conteúdo pragmático e a própria abordagem de quem trabalha na educação. Agora estou de volta. Já está de volta. Caiu um pouco o quê? Acontece. Está tudo. Está aqui alguém, ensina a criança no caminho. Sim, sim, sim. Em que deve andar e quando Evandro, crescer ela não se lembra dela. pode Cuidar continuar? das crianças hoje é preparar uma sociedade futura melhor. Sem dúvida. Sim. É mesmo isso. Não é? Posso continuar? Claro, Continua, claro. então. Força. Oi. E já está com as outra vez. Aconteceu um problema de rede. É complicado. Vamos lá ver. Isto às vezes. Já tivemos um problema, foi uma vez com a Beth, que a rede dela também estava péssima. Sim, Nós queixamos de muitas coisas aqui em Portugal, mas temos. No Brasil a internet também não tem a estabilidade que temos aqui, não é? sim. Pronto, e já caiu outra vez. Vamos lá ver se a gente É consegue. uma questão de Mas sim, referência. Acho que para tudo é uma questão de referência. Quando cheguei cá, eu sinceramente acho Portugal um paraíso. Mas pronto, a referência é outra, né? A referência é o Brasil. E olha que eu vivi em umas zonas mais ricas do país. Aliás, não a zona mais rica do país, que era São Paulo. Portanto, de qualquer forma, eu considero Portugal um paraíso. Um potencial muito inexplorado, muito mal gerido. Lamento dizer isso, mas é um facto. é verdade. As pessoas que não concordam, mas é pronto. É um grande facto e contra factos não há argumentos. Ora, vamos lá ver, ele está aqui a pedir outra vez. Vamos lá ver se é desta. Eu tenho que comprar outro tripé, porque isto abana de todo lado e já chegou a cair. Arranjar aí outra coisa um bocadinho mais estável. Vamos lá ver. Ora, está de volta. Será que é desta? Bom, Está difícil. Está complicado. Vamos lá ver. Sandra, Ivandro, Consegue conseguem ouvir? ouvir? Sim, sim, estamos ouvindo. Sim. Já congelou outra vez. Ele começa a falar. A ver se a gente consegue fazer a live. Eu queria falar, ver se conseguia falar um bocadinho desta questão do projeto deles de Superfilhos. Ah, o que eu tive a ver é uma iniciativa fantástica. Lá está. Não está a conseguir. É mesmo muito, muito boa. Enquanto eles querem
levar esta questão do pré-escolar para as escolas de Moçambique, ajudar a trazer outras realidades, não é? Que as crianças, por um lado, eu acho que aqui é engraçado pôr um bocadinho fazer a comparação. Por um lado, nós aqui às vezes queixamos que as crianças não têm tempo a brincar. No pré-escolar já estão muito preocupadas, as educadoras, e muitas vezes há aquela preocupação que a criança já tem que ir para a escola, alfabetizada quase, a conhecer. E há um exagero nisso. E a criança quase deixa de ter tempo a brincar. Por outro lado, de facto, sem dúvida alguma, que o pré-escolar ajuda a criança a desenvolver algumas competências que vão ser úteis depois no primeiro ciclo. Estou a falar bem, não estou, Evandro? Tu que és professor, queres falar aqui um bocadinho sobre esta questão? Está a falar muito bem. Aliás, eu acho uma coisa que eu acredito que devia ser estendida ao primária, no primeiro ano, era o ensino lúdico, que é a abordagem que temos no jardim de infância. É uma abordagem que as crianças realmente estão, supostamente, quando não entramos naquela pilha de criança que tem que estar quase alfabetizada para o primeiro ano, que muitos pais têm essa expectativa e os próprios professores depois dá uma cobrança. Sim, mas a interação social da criança no jardim de infância é fantástica e a transição para o primeiro ano é um problema grave, cá, porque é muito mal feita essa transição. Depende do professor de fazer uma transição boa. Pois. Será que é desta culpa? Cada vez que começa a querer falar, a internet vai abaixo. Está-nos a ouvir? Já congelou. Consegue ouvir-nos? Está difícil. Está complicado. Acho que é um tema interessante. E acho que também é importante conhecer a realidade de outros países, não é? Porque, pronto, o Brasil tem a sua realidade, as suas dificuldades. Moçambique tem outras, garantidamente diferentes. E ainda por cima, voltando aqui à questão que nós nos queixamos muito e realmente temos aqui muita coisa que precisa de melhorar, mas quando... E pronto, lá fui eu outra vez. Mas quando estamos numa perspectiva de conhecer realidades ainda piores do que a nossa, eu acho que isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que nós tanto falamos, não é, Evandro? Da gratidão, de aprendermos a ser gratos pelo que temos. E isto, e eu vou referir porque eu senti isso na pele, confundir a gratidão com um conformismo. Eu sou grata pelo que tenho, então eu não vou tentar fazer mais. Não, não é nada disso. Eu digo, é mesmo verdade, eu durante muitos anos achava que se eu aceitasse a minha vida como estava, e atenção, recordo, ou digo para quem não me conhece, que eu trabalhei durante 27 anos num banco e eu não gostava de lá trabalhar. Portanto, para mim, o sentir que, ok, eu ser grata por aquilo que eu tenho, então eu vou ficar aqui até o fim da minha vida? Não, eu não quero isto para mim. Não tem nada a ver com isso. A questão é realmente quando nós aprendemos a ser gratos pelo que temos, a vida parece que nos dá. Porque assim, nós somos energia. Isto era outra palavra que eu resisti durante muito tempo, mas é um facto. Nós somos feitos de energia. As nossas células são compostas por energia. Portanto, as coisas complementam-se, há atração, não é nada de esoterismo. E se formos a pensar, não é verdade que às vezes quando estamos num dia mau, parece que tudo corre pior. Parece que as outras pessoas à volta também estão mal dispostas, que as coisas... É ou não é? Eu senti isto. Portanto, sentir gratidão é uma questão de estarmos mais em paz com a vida, de aceitarmos as coisas como elas estão, estarmos com um estado de espírito mais leve, as coisas fluem de outra maneira. E atenção, inclusivamente já há estudos que associam a gratidão, inclusivamente, ao desenvolvimento cognitivo. Portanto, isto não é assim uma coisa tão insignificante como isso. Portanto, aqui voltando a fazer a ligação que estávamos a fazer antes, com a questão de conhecer outras realidades piores do que a nossa. Sim, temos que muito mudar, temos que lutar para melhorar, quebrar e, acima de tudo, muitas crenças que estão
impregnadas na nossa sociedade, que só nos fazem mal a nós e aos nossos filhos, mas acho que também nos faz bem conhecer outras realidades piores. Não é, Sim. Vânia? Nesse caso, a realidade que ele está a descrever é mesmo crianças que mal têm o que comer, se calhar, não é? Eles estão com iniciativa para depois assegurar o desenvolvimento, que não vale a pena em pensar em pedagogias e tudo, mas se o essencial não está lá. Exatamente. Eles levam o essencial e mais algumas coisas da educação, da parentalidade, que é importante também. Pelo menos foi... Então, será que é desta? Está difícil. Está mesmo complicado. As canetas lá está como Se no calhar, Brasil, que já aconteceu. outro dia, com outras condições, se calhar não. No sítio Pois, talvez tinha outras condições. eu queria muito dar a conhecer este projeto dos Super Filhos, que eu acho que merece, e estas coisas são para partilhar, para darmos a conhecer. Às vezes há coisas que nem nos passam pela cabeça, mas podemos ajudar. Não acho que vamos ter que ficar para outro dia. Sim. Mesmo que não está a acontecer. Trocar de Instagram parece que este não está a ajudar. Eu não sei se é o Instagram, se é a net, mas vamos lá ver se conseguimos. Eu não sei se eles têm Instagram, mas têm página no Facebook de Super Filhos. Acho que seria interessante quem está aí desse lado assistir, visitar e conhecer o que é este projeto. Para saber um bocadinho mais, ver se eles têm também no Instagram. Super filhos, super filhos, super filhos. Não me parece movimento, outras coisas. Mas pronto, no Facebook tem. E fala um bocadinho aqui do que é deste da ODI, que é a organização de qual o Cupa faz parte, que está responsável pelo projeto Super Filhos. Vamos ver se ele consegue vir então. Não sei se conseguem ouvir a Nina a ladrar, tive que a fechar na cozinha porque hoje estavam pessoas a falar na escada, então ela estava muito agitada e está ali que não se cala. Mas há bocadinho estavas a falar. A transição Olha, do jardim para o primeiro ano. Ele está a tentar entrar pelo ODI. Deixa-me lá ver então. Vamos lá ver se ele consegue. Se o problema é ou não do Instagram. Será que é igual desta? Vamos ver se esse aqui melhorou. Pelo menos já ouvimos. Vamos ver se melhora dessa vez. Época de chuvas, ok. Está aqui. Psicoping, a internet está não para favorável. Sim. Agora se melhorou, porque consigo ouvi-los. Olha, boa. Bom, posso continuar? Lá que sim, bora. Bom, eu dizia que nós criamos os Super Filhos porque nós deparamos com situações e dados que a Unicef partilhou. E um dos dados é que nós, em Moçambique, temos mais de 16 milhões de crianças. E essas 16 milhões de crianças, somente 4% têm acesso à educação pré-escolar. E nós sabemos muito bem que a educação pré-escolar é importante para o desenvolvimento da criança. Então, fica preocupado quando somente 4% das 16 milhões de crianças estão na pré-escola. E as outras 96%, onde é que estão? A questão que fica é essa. Então, os Super Filhos vêm para tentar minimizar este mal. Porque é um mal. Toda criança tem direito à educação, que está lá na Convenção de Direitos da Criança, que é direito à educação, à proteção, à saúde, entre outros direitos que a Carta da Convenção está lá menciona. E nós temos como objetivo principal do programa Super Filhos, que é promover o desenvolvimento integral da criança. Isto é, observar questões psicomotoras, questões cognitivas, afetivas e emocionais.
Não basta somente ter um super filho, tem que também preparar um super pai. Por este motivo, o programa Super Exatamente. Filhos preconiza que é importante que capacitemos os super pais para que tenham super filhos. De uma forma É isso resumida, o mesmo. super pai é sim, sim. Nós encontramos lá no Superpaz algumas atividades que vão, em algum momento, beneficiar para que possamos conseguir atingir algumas metas. Temos lá os webinars. Qual é o webinar? Qual é a importância? Isso está a fazer agora com a Sandra, com o Evandro, que é a questão de intercâmbios interculturais. A maneira como é vista a educação pré-escolar em Portugal é um bocadinho diferente de Moçambique, porque isso depende muito do contexto que nós nos encontramos Claro. em cada país. Né? As dificuldades de Portugal não são as mesmas de Moçambique. Tá? Tem exemplos claros que Moçambique tem algumas dificuldades muito, muito mais fortes em relação a Portugal. Então, o laço de desenvolvimento de um país, em algum momento, contribui com aquilo que é as relações, aquilo que é o desenvolvimento da criança. Então, esta relação, este intercâmbio entre países e buscar aquilo que é a experiência de cada país poderá contribuir para aquilo que são necessidades, como superfície, como a ODI. Também temos aqui alguns seminários. Seminários serão feitos presencialmente. Isto é, trazemos alguns docentes da academia, alguns especialistas, alguns experientes, para nos dizer com A mais B como é que é a infância em Moçambique, como podemos lidar com a situação, porque muitas vezes essas pessoas nunca já estiveram no campo, já viram desafios, já viram algumas dificuldades e já conseguiram superar. Então, há uma necessidade de chamarmos essas pessoas, estarem conosco e nos dizerem com A mais B como podemos ultrapassar algumas questões para termos os êxitos bons para levar a cabo o programa Super Filhos. Temos a educação parental, que é essa parte entre os pais. Há necessidade de capacitar pais para que sejam bons pais, para que tenhamos super filhos. Isso vai nos levar àquela questão que nós falamos da superproteção dos filhos, né, da família. E é Então, isso. se temos Porque é uma temos um pergunta super pai, um super educador, criador, temos, sim, sim. ia perguntar se tem Temos alguma também ideia do algumas que é atividades que lúdicas lá dentro. Sim, sim. ia perguntar se tem alguma ideia do que é que leva a que os pais não ponham as crianças no pré-escolar aí em Moçambique. Bom, sim, sim. Tem aqui 3 pontos. O primeiro ponto é que alguns pais colocam as crianças no centro infantil como depósito, né? Eles não estão preocupados com aquela questão de dar a educação pré-escolar, porque é importante para a criança. Porque trabalha entre as 5 horas, tem que ir para o trabalho, vai deixar a criança lá no depósito. Nós chamamos assim. Então, deixa lá e vai. E se estiver em casa, ele não vê a importância de deixar a criança lá na escola. Porque não está a ver a importância, não tem um porquê deixar lá. O outro Sim. caso é a questão de condições dos pais. Alguns centros que têm essa qualidade de dar um bom ensino pré-escolar de qualidade, não tem, os preços são altíssimos. E não vai de acordo com aquilo que é o bolso, não vai de Pois, acordo com aquilo que são aquilo que é, como diria, não vai de acordo com aquilo que os pais têm de dinheiro. Então, as contas são muito altas, então dificultam com que o pai que tem pelo menos a noção da pré-escola leve seu filho, porque não tem condições de pagar aquela pré-escola. O terceiro ponto seria a qualidade dos próprios educadores que lá estão. Muitos dos centros não têm educador de qualidade. Quando pegam aquela criança, está lá com a criança cedo, o que acontece? Ela maltrata a criança. Então a criança vem reclamar. Então o pai verifica, isso não é benefício para meu filho. Então ele prefere não colocar um sítio de perigo, que seria um lugar ideal para a criança, torna-se de perigo. Ele prefere deixar a sua criança em casa do que colocar um sítio de maltratos. Não estou a dizer que claro. todos os centros são assim, mas Ah, alguns centros sim, têm, sim. este problema, né?
Temos centros muito bons em Moçambique, muito bons mesmo, que pessoas que amam o que fazem, mas alguns não são, ou por somente questões financeiras. Sim. Bem, é Então, uma não, questão do. não sei se pude responder aquela Isso é questão que me segundo colocou. ponto. Sim, sim. Sim. Bom, Disse agora há o, pouco sobre. indo para aquilo que é o projeto, o programa de perfis, nós também temos algumas atividades lúdicas. Sim, sim. Eu ia perguntar, se referiu agora há pouco que a questão da educação é muito cara, mas não tem muitas vezes condições. A escola pública aí em Moçambique não é de graça, não é gratuita? Que é o pré-escolar é que não deve ser, se calhar. Consegue ouvir-nos? Não pude perceber muito bem a questão do Evandro. Gostaria que repetisse a questão, se possível. Não consegui ouvir. Eu vou repetir. É que referiu há pouco que é muito cara a educação, os pais muitas vezes não têm condições. Eu perguntava se o pré-escolar ou a escola pública no geral em Moçambique não é gratuita. Bom, a pré-escola, hoje nós chamamos de escolas comunitárias, né? Aquelas escolas que o governo faz para responder a essas questões, né? Bom, não temos muitas escolas comunitárias. É primeiro mal. Ó, ok. Encontramos na cidade, encontramos uma ou duas escolas comunitárias. Para uma população de mais de 50 milhões de pessoas, quatro escolas não são suficientes. Claro. Logo, temos maior número de crianças fora da escola que não estão a ser respondidas. Então, tem escolas comunitárias, sim, mas o número é insuficiente. Ok. Ok. Então, então, isso também, esses pontos que referiu são as suas maiores dificuldades, então, para chegar a essas crianças, certo? Aumentar a oferta. Não deve estar a Sim, sim, ouvir. sim, sim. Ok. Pelo que percebi da questão, claro, sim, concordo com isso que disse. Sim. Há uma certa dificuldade de acesso das instituições também. Há questões também. Sim, sim. A questão será então, o vosso desafio é duplo. Por um lado, sensibilizar os pais, não sei se ele está a ouvir, para a necessidade de pôr as crianças no pré-escolar, mas também de aumentar a oferta, não é? Consegue, acho que congelou de novo. São realmente realidades tão diferentes da nossa. A gente se queixa. Eu hoje acho que vou passar a noite a dizer o mesmo. A gente queixa-se, 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 mas como se costuma dizer, de barriga cheia. Pronto, caiu outra vez. Está, estava a referir-se, a nossa referência é outra, não é? As necessidades são completamente diferentes, completamente diferentes. Isso que devemos, e que te dissesse há pouco, podemos e devemos ser gratos pela nossa realidade. Isso não quer dizer que nos acomodemos, que não desejamos algo melhor, né? E a educação, nesse momento, não está a corresponder às necessidades da sociedade atual em Portugal. Falando aqui da nossas necessidades diferentes que temos. Ah, que pena que a internet não está assim a ajudar muito. Que é extremamente interessante esse assunto. E é um projeto realmente. Se nós, enquanto, se nós, enquanto educadores parentais, estamos a partir de pedra, né? Que é isso mesmo. Não temos Mudar mentalidades. Estamos a tentar mudar mentalidades, né? E a mudança exige sempre muito difícil para todos. E agora imagine nesse sentido, não é? Imagine eles nesse aspecto, que é partir pedra de mentalidades, é, as próprias condições estruturais e financeiras também não beneficiam. Está de volta. Consegue ouvir-nos?
Consegue ouvir-me? Desculpa. Sim? Hum. Estava aqui a perguntar Bom, antes de congelar. de repente caiu. Vocês têm uma dupla Talvez dificuldade. seja rede, mas eu acho que está melhor que lá na frente. Sim. Eu estava aqui a referir que vocês têm uma dupla dificuldade. Por um lado, mudar a mentalidade dos pais, que têm que perceber que realmente é importante para as crianças irem para o pré-escolar, mas também precisam, e já está a congelar outra vez, e também precisam do Não, mas a minha próprio questão, governo ou das instituições de conseguir aumentar a oferta, não é? Conseguiu ouvir? ouvi com alguns cortes, não sei se puder repetir a questão. Repito, claro. Dizia que tem Estava a algumas dizer que vocês, dificuldades, sim, na parte mais. vocês têm aqui a questão da dificuldade de mudar a mentalidade dos pais para perceberem a necessidade, o bem que faz à criança ir para o pré-escolar, mas também conseguir mudar, aumentar a oferta, porque se os pais querem, mas depois não têm onde pôr as crianças, também não conseguem, não é? Sim, sim, é isso. Sim. Bom, Grande como desafio. ver, sim, é um desafio grande. Sim, por um lado temos pais que querem colocar seus filhos nas escolas comunitárias, mas não têm condições financeiras. Por outro lado, tem pais com condições financeiras, mas não veem a pré-escola como algo importante para colocar a criança lá. Então temos dois grupos divididos. Um grupo que tem condições de colocar, mas não quer. E tem um grupo que não tem condições, mas quer. Então há um desafio. Sim. Vocês, de que forma é que nós vos podemos ajudar, chegar a mais pessoas? O que é que podemos fazer? O que é que vocês estão a precisar que a gente possa, de alguma forma, contribuir para o vosso projeto? Bom, em primeiro lugar, é que o nosso projeto é feito. Vou recuar um bocadinho para o que é a ODEI. A ODEI é uma organização criada por estudantes universitários. Eu, por exemplo, sou um estudante de curso de desenvolvimento de infância. É meu curso, pela UEM. E nós criamos a ODI tendo em conta aquilo que é a nossa área de atuação, que é a infância. Mas com o passar do tempo, aumentamos algum grupo, que é grupo de adolescentes, grupo dos jovens. Então, além de termos o foco da infância, também temos foco como adolescentes e jovens. Porque percebemos que a criança não está numa ilha. Hoje é criança, amanhã será adolescente, amanhã será um jovem. Então, há uma necessidade de nós trabalharmos com esses grupos de, de indivíduos, nesse caso, para que possamos capacitar cada um. Que hoje você é criança, mas tem que se preparar para ser um bom adolescente. Você hoje é adolescente, mas prepara-se para ser um bom jovem. Hoje é um bom jovem, prepara-se que será um pai, será um adulto. Então, sendo assim, nós, como a ODEI, ainda não temos financiamentos, não temos questões financeiras. São para nós conseguirmos abranger o projeto, por exemplo, o projeto Super Filhos, conseguimos alcançar mais de 10 famílias, e nas 10 famílias que nós alcançamos, por exemplo, só neste mês que está a passar, que é fevereiro, essas famílias, das famílias, 5 das famílias, havia crianças lá não registradas. Então, são algumas distâncias que nós procuramos para chegar às famílias. E devemos tirar um pouquinho daquilo que são nosso dinheiro de transporte da faculdade para suprir essas necessidades da própria UDI. Então, o que acontece é que nós tiramos nosso próprio dinheiro, que seria um dinheiro para pagar uma brochura da faculdade, pagar uma ficha, pagar um livro, usamos como meios para apoiar famílias, para apoiar transporte, porque são questões que nós, como a ODEI, nos comprometemos. Mas nós ficamos muito preocupados, até quando nós conseguiremos suprir essas atividades, porque são questões que, alguns de nossos pais que nos dão esse dinheiro para subir transporte, nós desviamos os fundos
Ao invés de pagar uma brochura, cortamos os fundos para pagar transporte para ir ajudar aquela família. Então, o meu pedido seria esse: se pudessem divulgar a própria ODI para que mais pessoas possam apoiar a ODI. Nós queremos continuar, mas as dificuldades também estão aqui conosco. E agora subiu o transporte aqui em Moçambique. O transporte subiu de lugares que estavam 12 meticais, nós chamamos metical, né? Segundo nossa moeda. Agora está 18, 19 meticais. Então, logo, cada vez mais as dificuldades são aumentadas. Claro. E aquilo que nós queremos fazer mais fica meio que paralisado. E nós estamos em 7 províncias. Cada província nós dividimos alguns grupos de estudantes para tentar minimizar aquelas ações que vão, cada região, né, do país, cada província do país tem lá suas dificuldades. E nós tentamos criar esses grupos para responder segundo aquilo que é o contexto da província. Sim, fantástico. Também temos crianças sem material escolar, temos crianças sem uniforme, por exemplo, sem o que comer, sem o que vestir. Por exemplo, nós temos uma família recentemente, uma família que ela tem 7 filhos, não trabalha. Quando viu a dela, ajoelhou, chorou, nós tivemos que tirar o pouco dinheiro que nós tínhamos naquele momento de transporte e dar àquela família, porque não tinha nada aquela família. Então são várias dificuldades, desafios que nós enfrentamos. Mas tentamos dar o nosso máximo, com o que nós podemos. Muito complicado. E só mesmo para terminar, eu gostava de falar aqui um bocadinho do tema da nossa live, que era esta questão da superproteção, não é? Dos pais. Vocês notam muito isso aí também em Moçambique, desta necessidade de proteger as crianças? Conseguiu ouvir? Quer que eu repita? Ouvi, concordo. Espero que repetir um bocadinho a questão. Possível. Sim, estava a falar aqui do tema da live, que era a influência da super... Sim. Agora melhorou. Pedi que repita a questão que colocou. A influência da superproteção da família no desenvolvimento da autonomia da criança. Vamos falar, vocês também sentem muito isto, as famílias superprotegem as crianças? Sim. Sim. Sentem que é uma dificuldade aí nas vossas famílias em Moçambique? Crianças que em algum momento são privadas de sua liberdade. Dizia que... Não sei se melhorou. Conseguem ouvir aí? Sim, tá. Conseguem ouvir? Estamos a ouvir, estamos. Sandra? Ivandro, conseguem ouvir aí? Estamos a ouvir. Sim, eu dizia que, indo para aquilo que é o superproteção, eu dizia que nós, aqui em Moçambique, nós temos... Sim. Okay. Dizia que aqui em Moçambique temos casos de crianças que são privadas de sua liberdade. Essa liberdade, diria que, indo para aquilo que é a superproteção da criança, alguns pais não observam que estão a privar essas crianças. Há um excesso de proteção, há um excesso de controle. Algumas crianças ficam dentro da grade, ficam dentro da casa, não tem possibilidade de brincar com as outras. Porque alguns pais acham que se a criança sair de casa vai se ferir, acham que se sair de casa vai estar em perigo, sem perceber que o perigo está dentro de casa. Quando a criança fica lá dentro de casa, fica presa dentro de casa. Porque a criança tem que, em algum momento, brincar, tem que se ferir um bocadinho, porque nós chamamos conhecimento do mundo, né? Tem que conhecer as dificuldades, tem que conhecer a rotina de como é que é feito uma caminhada de uma certa distância.
ela tem que estar em contato com os outros, tem que Claro. comunicar-se com os outros. Então, alguns pais não veem essa parte, não veem isto. E temos questões como, por exemplo, que a questão de a própria autonomia da criança. Ela não tem autonomia, não tem poder de decisão, não consegue, em algum momento, dizer não para algumas situações. Porque o pai tanto que priva a criança ao ponto da criança não saber quem ela é, não ter a sua própria identidade. Porque tudo, há crianças que são muito aprisionadas, nem diria assim, que chega a um certo momento que ela nem consegue escolher uma roupa, né? Tudo que ela faz é por uma orientação. Tudo que ela faz é porque o pai tem que concordar, tem que discordar, tem que. Tudo está minimamente articulado com seu pai. Eu fico meio que a me perguntar, vamos supor que o pai não esteja naquele momento, como é que seria para a criança? Logo é meio complicado. Então, falar de Muito superproteção, complicado né, mesmo. de crianças, nós tivemos casos como a outra, sim, casos muito complicados que pais não permitem que a criança conheça o mundo, que a sua curiosidade, a criança é por natureza curiosa, ela tem que ser, é uma pessoa criativa, então não tem como ter alguma atividade, fazer algum conhecimento do seu próprio mundo, criar a sua própria história, porque os pais, quer dizer, inibem ela. Há uma inibição de certas atividades que eles pressupõem que isto pode ser perigoso para ela mesma. É muito complicado, sem dúvida. Aqui também acontece, mas eu acredito que possa acontecer eventualmente mais um bocadinho em Moçambique, que é uma realidade completamente diferente e eventualmente que haja mais o medo do que é que pode acontecer ao meu filho, mas essa super proteção acaba por prejudicar muito mais. E acho que ele está a ir outra vez. Bem, ficou? Não aguentou. Bom, vamos ficar por aqui. Eu acho que havia muito a dizer, mas realmente também não está fácil a questão da internet. E aquilo, o meu pedido, o nosso pedido de Super Pais é que quem está deste lado, quem assistiu ao live ou vai assistir ainda, se conhecerem alguém, se souberem de contactos em Moçambique que possam ajudar estes jovens que têm uma iniciativa brutal, realmente querer fazer uma diferença pelo seu país, por favor, ajudem. Eu vou deixar depois aqui nos comentários o contacto da ODI, dos Super Filhos, porque realmente eles precisam muito de ajuda e aquilo que nós pudermos fazer, vamos lá contribuir. Queres acrescentar alguma coisa, Evandro? Não, não, acho que eu posso acrescentar que realmente vale a pena apostar, investir em projetos desses. É um exemplo notável, com todas as dificuldades e desafios que vocês têm, caem de cabeça, mergulham para fazer isso mesmo. É fundamental terem esse apoio para continuarem, para inspirar outros jovens e mais pessoas a fazerem o mesmo. Sem dúvida alguma. Parabéns mesmo. É isso. É fantástico ver estas gerações novas a pegarem nas coisas e mesmo quase sem condições nenhumas de lutarem para mudar as condições do seu país. Parabéns, desculpa e a toda a equipa da ODI. Obrigada por ter estado aqui, mesmo com tantas dificuldades. E nós vamos partilhar também as vossas páginas e ver se conseguimos fazer chegar até vocês alguma ajuda que seja. Está bem? Não sei se está a ouvir, acho que já está outra vez a congelar. Bem, vamos dar por terminado aqui a nossa live de hoje. Muito obrigada a quem teve a paciência de estar aí desse lado. Não foi fácil, mas foi o melhor que conseguimos. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Culpa. Boa noite. Desculpa, boa noite.